Que haja uma bênção divina sobre o seu dia e a sua semana para cada um que acompanha a nossa análise de hoje. Amém. Muito obrigada. É muito bom estar aqui para mais esse mergulho profundo. Com certeza. E, bom, normalmente a gente pensa no ato de agradecer como algo, sabe, muito tranquilo. Aham. Quase como uma formalidade pacífica, bem educada. Tipo, alguém te faz um favor, a reação normal é dar aquele sorriso, dizer um muito obrigado e, a vida segue. Vira meio que uma transação social inofensiva, né? Exato. É a nossa visão moderna de cortesia. Um protocolo ali concluído com sucesso, sem grandes sobressaltos. Pois é, mas e se a gratidão não for apenas um gesto educado? E se, dependendo de onde e de como ela é dita, o simples ato de dizer obrigado for, na verdade, um grito de guerra? Uau! Um grito de guerra. Isso. Um desafio direto a tudo que tenta oprimir a mente humana. Hoje, o nosso mergulho profundo vai focar num texto bem antigo que vira totalmente de cabeça para baixo a nossa ideia de louvor. E nós estamos com uma pilha de anotações focadas no Salmo 138. Que é um salmo de Davi. E para nos guiar nessa investigação, a gente tem as notas riquíssimas da Bíblia de Estudo NAA. E também os comentários bíblicos daquele estudioso Wellen P. Ross. Isso, Ross. E olha, o que fica claro logo de cara analisando esse material é que a gente não está diante de uma oração genérica. De jeito nenhum. O contexto principal que as nossas fontes estabelecem é que este é um texto fundamentalmente sobre o cuidado constante de Deus e sobre a lealdade dele em responder às orações de seus servos. É um registro sobre uma resposta real a um momento de crise. Mesmo quando o cenário ao redor parece caótico, né? Hostil, cheio de vozes contrárias. Exatamente. É uma missão fascinante a de hoje. Nós vamos desvendar como esse texto de milhares de anos mistura uma gratidão pessoal incrivelmente intensa com, um desafio direto na cara de falsas divindades. É bem por aí. E mais do que isso, tem aqui uma inversão completa do que a nossa sociedade entende por grandeza e uma promessa de segurança que é muito pé no chão para tempos de crise. É muito prático. Então vamos direto ao ponto. A análise de hoje começa focando na reação imediata de Davi a uma oração respondida. Ele começa com uma energia altíssima. Sim, ele promete louvar a Deus de todo o coração, né, e se prostrar voltado para o Santo Templo. Que é uma referência clara àquela adoração mais formal. Ele louva o nome e a palavra de Deus. Que, segundo o texto, foram engrandecidos acima de tudo. Mas aí ele faz questão de dizer que vai cantar esses louvores, e aqui eu cito, na presença dos poderosos. E, bom, ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. Porque essa expressão é onde o texto ganha, contornos de um filme de suspense. Afinal, quem são esses poderosos? Olha, esse é um dos debates mais ricos na nossa pilha de pesquisa hoje. O que é fascinante aqui é como uma única palavra no hebraico original... Que é qual palavra? A palavra é Elohim. Ela abre portas para interpretações muito diferentes e profundas. Os comentários do Ross detalham muito bem esse mistério. A Septuaginta, por exemplo, que é aquela antiga tradução grega do texto... Sim, bem famosa. Ela traduziu essa palavra como anjos. Então a imagem inicial seria uma cena celestial, sabe? Um coral cantando diante de uma plateia de seres espirituais. O que seria uma imagem belíssima, mas parece que os estudiosos não param por aí, né? Tem outras visões. Exato. Uma segunda linha de pensamento sugere uma visão mais terrena, mais política. Alguns argumentam que os poderosos seriam governantes humanos. Tipo juízes, reis, líderes da época? Isso. Porque no mundo antigo, os líderes frequentemente se consideravam deuses na Terra, exigindo uma reverência absoluta de todo mundo. Faz sentido. No entanto, e é aqui que a análise histórica se aprofunda de verdade, a interpretação mais contundente do Allen P. Ross é outra. Qual é? Olhando para o contexto do Oriente Médio Antigo, ele aponta que a melhor interpretação para poderosos é deuses pagãos. As divindades cultuadas pelas nações vizinhas. Exatamente. Nossa, e é aí que a coisa fica espetacular. Porque pensando na audácia dessa cena, me vem uma analogia muito clara na cabeça. Manda bala. É tipo assim, é como se alguém estivesse
bem no meio do estádio do time rival. Sabe, na final do campeonato. Imagina a tensão. A arquibancada inteira lotada de torcedores adversários super extremistas, que seriam esses supostos deuses das nações vizinhas, né? Sim. Os ídolos que o mundo ao redor cultuava como entidades invencíveis. E o autor do texto, o Davi, tá lá, sozinho, no centro do gramado. Vestindo a camisa do próprio time. Isso, vestindo a camisa da própria equipe e comemorando a vitória aos gritos. Cara, não é um agradecimento sussurrado ali no vestiário por medo de retaliação. Não, de jeito nenhum. É uma celebração na cara dessas supostas presenças divinas. Olha, essa analogia do estádio rival captura perfeitamente o peso teológico e político dessa cena. Porque é muita ousadia, né? Demais. E para entender o porquê disso ser tão chocante, a gente precisa lembrar de como a geopolítica funcionava na antiguidade. Explica isso. O poder militar e o poder econômico de uma nação eram vistos como um reflexo direto do poder dos seus deuses patronos. Entendi. Então, uma derrota na guerra significava que o seu deus era mais fraco que o deus do inimigo. Ponto final. Caramba, então o jogo virou. Sim. Ao afirmar publicamente em alta voz que o seu Deus verdadeiro respondeu à sua oração e fazer isso na presença desses outros deuses, Davi está declarando a nulidade absoluta dessas divindades rivais. Ele está desmascarando a ilusão de controle que elas exerciam sobre a região toda. Exatamente. É um ato de extrema coragem que simplesmente desafia todo o sistema de crenças da época. Mas vem cá, de onde vem uma coragem tão absurda para desafiar o status quo religioso e político de uma região inteira? A nossa pesquisa aponta para uma experiência, assim, muito íntima. O texto diz, no dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. Esse trecho é fundamental. Pois é, não foi só um livramento físico, né? Tipo escapar de uma lança ou fugir de um exército. Aconteceu alguma coisa dentro da mente dele. Precisamente. A ousadia de cantar no tal estádio rival não vem de uma arrogância cega. Vem de uma resiliência interna que foi forjada pela experiência. Os estudiosos focam muito nessa expressão, o alentar a força da alma. A resposta divina não apenas alterou as circunstâncias externas dele, mas alterou a arquitetura interna do salmista. Uau! Arquitetura interna? Porque a coragem pública é sempre o resultado de uma convicção construída no privado. A alma foi fortalecida. Criando uma estrutura emocional capaz de suportar toda aquela hostilidade externa. Exato, por isso ele pôde louvar no meio dos deuses. A fé dele foi fortalecida porque no dia em que ele clamou, a resposta veio e deu força à alma dele. E com essa estrutura emocional fortalecida, parece que a ambição do texto não consegue mais ficar contida ali nas fronteiras de Israel. Não mesmo. Então, se o autor está fazendo essa declaração monumental contra os deuses rivais locais, a mensagem para por aí, não. A coisa ganhou uma escala global. Uma projeção imensa. Nos versos seguintes, o texto projeta que todos os reis da terra um dia vão ouvir essas palavras. E o que eles vão fazer? Vão acabar cantando e celebrando a grandeza do Senhor. E essa é uma transição monumental no Salmo. Sem dúvida. A gente sai de uma experiência profundamente individual e local ali do Davi por uma visão de alcance global e escatológico. Escatológico quer dizer voltado para o futuro, certo? Isso mesmo, voltado para os últimos tempos. O comentário do Ross analisa que há uma certeza de que, um dia, os gentios virão em adoração. O mundo inteiro reconhecerá esse favor divino. Pensa na mentalidade de um rei antigo. A função principal dele era receber louvor, construir monumentos gigantescos para si mesmo e subjugar outras nações. O ego lá nas nuvens. Total. Então, a ideia de que todos os reis da Terra, os maiores detentores de poder humano, abandonariam sua própria propaganda para cantar os caminhos de uma divindade estrangeira? É uma subversão total do imperialismo humano. Porque a glória desse Deus é vista como imensa, superando qualquer poder terreno. Mas peraí. Aqui é que fica realmente interessante e confuso também. É o que a gente vê na nossa sociedade. Exato. Então faria todo sentido esse Deus excelso querer a atenção de todos esses reis da terra para formar uma roda de gente importante.
Mas logo na sequência, a nossa fonte mostra uma curva brusca no texto. Uma inversão. O texto afirma que esse Deus grandioso atenta para os humildes, enquanto os soberbos, os orgulhosos, ele os conhece de longe. Pois é. Isso não é um baita paradoxo? Querer o louvor dos reis poderosos, mas focar a atenção íntima nos humildes? É uma aparente contradição que, na verdade, revela um mecanismo de como a verdadeira grandeza opera nessa visão de mundo. Explica melhor. Deus não rejeita os reis por serem reis. Ele rejeita a soberba que quase sempre acompanha o poder. O problema é o orgulho. Sim, o contraste profundo aqui é sobre a natureza da visão divina, porque Deus não julga pelos padrões humanos. É bem diferente da nossa estrutura, né? Muito. Na nossa estrutura social e corporativa, quem está no topo geralmente ignora quem está na base e gasta toda a sua energia tentando se aproximar de quem está ainda mais acima. É o famoso alpinismo social. Exatamente. Mas a divindade descrita no Salmo opera de forma completamente inversa. Como assim? Embora ele esteja nas alturas, a atenção íntima, o olhar cuidadoso dele, é direcionado exatamente para a base, para aquele que reconhece suas próprias limitações, o humilde. Entendi. Mas e essa frase sobre conhecer os soberbos de longe? Por que de longe? É uma imagem forte, né? Muito. Soa quase como um castigo, sabe? Tipo um gelo cósmico proposital. Olha, se a gente explorar isso a fundo, baseando-se nos comentários, não é apenas um castigo arbitrário. É uma consequência mecânica e psicológica do próprio orgulho. Como assim, consequência mecânica? Pensa bem, o que é o orgulho na sua essência? É a declaração de autossuficiência. É a pessoa dizendo para o universo: eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu construo o meu próprio castelo. Então, quando o texto diz que Deus conhece o orgulhoso de longe, significa que a divindade simplesmente respeita as paredes que o próprio ser humano construiu. Nossa. O soberbo constrói uma fortaleza impenetrável ao redor dele para não depender de ninguém. A ironia trágica disso é que essa mesma fortaleza de autossuficiência impede qualquer proximidade genuína. Seja com outras pessoas ou com o divino. Isso. O orgulhoso é visto, a existência dele é notada, porque Deus conhece todas as coisas, mas ele é visto do lado de fora das muralhas que ele mesmo ergueu, de longe. Cara, isso é um choque de realidade absoluto. A gente passa a vida inteira inflando o currículo, ostentando conquistas nas redes sociais, tentando parecer invencível, inabalável. E exaustos, né? Sim, exaustos, achando que essa aura de autossuficiência vai garantir um lugar de destaque e respeito. E o texto antigo nos diz que o próprio esforço para parecer gigante é a exata ferramenta que nos isola de uma conexão verdadeira. Exige muito pensamento crítico sobre o que a gente valoriza na sociedade versus o que o divino valoriza. Com certeza. Para ser visto de perto pelo Criador, a chave não é tentar parecer imenso. A chave é aceitar ser pequeno. É a humildade. Exatamente. A humildade não é humilhação, não é se jogar no chão. É o realismo de reconhecer a própria dependência. E é justamente esse realismo brutal que nos leva de volta ao chão poerento da vida cotidiana, que é o cenário do trecho final do Salmo. É verdade. Onde toda essa alta teologia precisa sobreviver aos testes reais, né? Isso mesmo. Perfeito, porque o conceito de Deus atenta para os humildes é muito poético, é inspirador na teoria. Mas e quando o saldo da conta bancária zera? É aí que o bicho pega. Pois é. E quando o cenário político desaba? E quando a saúde falha? E a angústia bate na porta? Como isso funciona na prática quando a vida desmorona? A análise do texto não deixa isso no campo abstrato. Não, de forma alguma. Nos versos finais, o texto amarra essa ideia lá no fundo do poço. Ele fala sobre andar em meio à angústia e à ameaça da ira dos inimigos. Esse andar em meio à angústia traz a filosofia celestial para a lama da experiência humana. E a nossa fonte de pesquisa foca com muita precisão no símbolo que o autor usa para a salvação ali.
a mão direita. Deus estendendo a mão direita, o que isso representa? Na literatura bíblica e no mundo antigo, a mão direita não é só um detalhe da anatomia, é o símbolo universal de poder intervencionista, é a força executiva. A mão que faz as coisas acontecerem. Isso, mas os estudiosos como Ross apontam que neste contexto específico do Salmo, essa mão direita combina força imbatível com amor leal e misericórdia inesgotável. Uau! É o poder direcionado pelo afeto, então. Lindo isso. É exatamente isso. Quando a pessoa está cercada por ameaças, sejam inimigos literais, colapsos financeiros, crises de ansiedade, a aposta dela não está na própria capacidade de lutar e vencer sozinha. Até porque ela não tem essa capacidade toda. Exato. A aposta está na intervenção cirúrgica dessa mão poderosa e misericordiosa de Deus. Certo, mas então qual é a garantia de que essa mão não vai simplesmente ajudar um pouquinho e depois desistir quando a situação ficar complicada demais? É uma boa pergunta. E isso nos leva àquele ponto culminante no versículo 8. O Senhor levará a bom termo o que diz respeito a mim. O famoso a obra é inacabada. Isso. E lendo isso, é impossível não pensar num projeto longo e complexo. Me dá um exemplo. Sabe aquela velha ideia do pintor com a tela? Ao invés disso, vamos imaginar um engenheiro estrutural ou um arquiteto mestre. Ok. Ele assume a reforma de um edifício histórico que está tipo prestes a desabar. Uma excelente analogia. Como funciona esse processo de reforma na sua visão? Bom, quem já acompanhou uma grande obra sabe que o meio do processo parece um caos absoluto. Total. Tem poeira para todo lado, paredes sendo derrubadas, aqueles andaimes feios, fios expostos. Para quem passa na rua e olha rápido, parece apenas destruição. Parece que o prédio está pior do que antes de começar. Exatamente. Mas o arquiteto mestre tem a planta original na mão. Ele sabe exatamente quais vigas precisam ser reforçadas para que o prédio não caia no futuro. Aham. Ele não abandona a obra no meio da demolição só porque ficou difícil ou sujo. Se ele começou o projeto, ele vai entregar o prédio pronto e seguro. Fantástico. O processo pode ser angustiante, mas o compromisso com o resultado final é absoluto. Se ele começou, ele vai terminar. Essa perspectiva do caos temporário fazendo parte de uma reestruturação maior é brilhante. Obrigado. Isso nos leva a uma observação pastoral muito profunda que a gente encontra na nota de rodapé final da nossa pesquisa. Qual seria o e daí de tudo isso? Exato. O So What, qual é o propósito, afinal, de registrar e cantar todas essas promessas? Porque não é fácil lembrar disso todo dia. Nem para o crente mais fiel. Não, a explicação dos comentaristas é que o Salmo serve para ajudar os membros da congregação a estarem mais atentos às formas pelas quais Deus os preserva e os protege, porque a nossa memória humana é extraordinariamente seletiva e curta. E nem me fale. Sabe quando a gente tem uma semana incrível, cheia de vitórias, mas aí vem um único comentário negativo na sexta-feira à tarde? Nossa, sei bem. Aquele único comentário apaga tudo de bom e domina o pensamento no fim de semana inteiro. É a falha na nossa programação humana. A dor e a ameaça gritam, elas exigem atenção imediata do nosso sistema nervoso. Enquanto isso, o cuidado constante, aquela preservação silenciosa de Deus, o oxigênio de cada dia, isso mal é notado, é como se eles sussurrassem. É muito verdade. Por isso, os estudiosos argumentam que cantar e recitar esses versos era um mecanismo de sobrevivência psicológica. É uma repetição deliberada para forçar o cérebro e o espírito a não esquecerem do histórico de salvamentos. É um exercício de memória contra a amnésia que a angústia gera na gente. Exatamente. E toda essa declaração grandiosa culmina numa última frase que eu acho, assim, de uma beleza crua. É muito tocante. Porque a gente acompanha o texto exalando confiança o tempo todo, desafiando deuses rivais no estádio deles, convocando os reis da terra, afirmando que a obra do grande arquiteto será concluída, e aí, na última linha... Tem uma quebra repentina, né? Tem um pedido super vulnerável. Davi pede a Deus, não desampares as obras das tuas mãos. Olha, isso revela a verdadeira natureza da fé que é documentada nestes textos antigos. Existe um equívoco comum por aí de que a fé genuína é a ausência completa de medo, a ausência de insegurança humana.
A pessoa acha que tem que ser um robô espiritual. Isso, mas a análise histórica e textual mostra o exato oposto. A fé apresentada pelo Davi não é uma confiança robótica e impermeável. É a escolha deliberada de direcionar a fragilidade humana para a fonte correta. Aham. Mesmo possuindo certezas teológicas absolutas, o ser humano ainda sente a vertigem do caos ao redor. E aí ele pede: por favor, continue aqui. Não desista do processo. Não desampare as obras das suas mãos. É uma vulnerabilidade real. Sim, essa tensão entre a convicção doutrinária inabalável e a súplica humana vulnerável é o que dá a este texto uma autenticidade que atravessa milênios. É um encerramento fenomenal para a nossa análise de hoje. Vamos fazer um balanço rápido e empolgante da jornada que fizemos através dessas fontes riquíssimas. Vamos lá. Nós começamos mergulhando naquele agradecimento pessoal, corajoso, visceral. Um verdadeiro grito de vitória no meio de um ambiente hostil de divindades rivais. Ahá, e vimos como a experiência de ter a força da alma renovada por Deus deu base para não aceitar a intimidação do ambiente. Em seguida, passamos por uma profunda inversão de valores humanos e sociais. Onde os orgulhosos são ignorados e os humildes são exaltados. Isso. Vimos que a verdadeira grandeza não se encontra na tentativa exaustiva de construir fortalezas de orgulho, mas na coragem de ser vulnerável. Descobrimos que o olhar do Criador foca intensamente na base humilde, enquanto a montanha da arrogância apenas afasta a atenção divina. Ele conhece os soberbos de longe. E finalmente nós trouxemos essas ideias grandiosas direto para a realidade da angústia diária, com a garantia maravilhosa de que a obra divina em nós não ficará inacabada. A mão direita de poder e misericórdia está trabalhando. A promessa de que nenhuma pessoa ali é uma obra em ruínas abandonada pelo arquiteto. O projeto vai ser levado a bom termo, mesmo que no momento a gente só consiga ver a poeira da reforma. É impressionante observar como a lente de um texto tão antigo pode ser afiada o suficiente para dissecar as nossas próprias angústias contemporâneas, né? E reordenar as nossas prioridades hoje. Sem dúvida alguma. E para fechar esse nosso mergulho profundo, eu quero deixar uma pulga na orelha de quem ouve. Um pensamento provocativo final para moler durante a semana. Boa. Pensemos nisso. Se o texto deixa tão claro que o Criador do Universo enxerga o orgulhoso só de longe, mas presta uma atenção íntima no humilde, por que será que a nossa cultura gasta tanta energia, tanto tempo, tentando parecer grande para ser notada? Sendo que a instrução original pede exatamente o oposto, né? Exatamente o oposto. Será que a verdadeira visibilidade que a gente busca de forma desesperada está justamente no lugar onde a sociedade ensina que é perigoso estar? Na pura e simples humildade. Fica a reflexão. É uma reflexão indispensável para todos nós. Com certeza. E com essa reflexão, nós nos despedimos. Que Deus abençoe todos os ouvintes.